Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Acabou a terceira rodada do Brasileirão 2020 e o canal Resenha com Magalhães, como de costume, vem fazer o resumo de tudo que aconteceu na rodada. Vocês sabem, a gente faz uma análise pré-rodada, depois faz análise dos jogos e no final a gente faz um resumão. Geralmente eu faço o resumo jogo por jogo, mas dessa vez eu vou fazer um resumo regionalizado por regiões aonde se encontram esses times. Rio, São Paulo, Sul, Nordeste e ali o Centro-Oeste meio misturado com o Sudeste, porque tem ali em Minas, só tem o Atlético Mineiro, aí tem Goiás e tem o Atlético Goianiense. Então a gente vai fazer assim por regiões. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, faça seus comentários e, se quiser, participe do nosso grupo do WhatsApp, o grupo de torcidas do WhatsApp. Esse grupo de torcidas foi criado também por causa da pandemia, da gente não sair de casa, ficar todo mundo parado, não tinha futebol. Então esse grupo foi criado para isso, para trocar ideia, para bater papo, para distrair um pouco dentro desse problema grave que a gente ainda está passando. E o grupo do WhatsApp está crescendo. Então se você quiser participar desse grupo, o número do telefone é o 022 99 22 54 512, está na descrição. Você vai lá no WhatsApp, diz o seu nome e o clube que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Lá você vai saber notícias do seu time, vai bater papo com os outros torcedores espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, beleza? Então vamos lá, galera. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro. Aqui embaixo está escrito de azul, seja membro. Você vai lá, tem 3 categorias, você pode estar ajudando o canal a crescer. Vamos lá, galera. E se você se tornar membro, quando tivermos sorteios no canal, você vai ter vantagem no sorteio. Isso eu não posso deixar de falar, né? Que a gente faz alguns sorteios e você vai ter vantagem. Então vamos lá, galera. Primeiro, a gente vai falar do Nordeste. Como é que o Nordeste saiu nessa terceira rodada? Nordeste compreendido com Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport. Bom, o primeiro a entrar em campo foi o Ceará. O Ceará jogou contra o Atlético Mineiro. Tem aí o vídeo, só procurar, sobre esse jogo. Era um jogo muito complicado para o Ceará. Muito complicado. O Atlético vem mantendo aí 100%. Mas era um jogo possível. Não era impossível. E o Ceará fez um bom jogo. O Ceará fez um bom jogo. Acabou perdendo? Perdeu. Mas o Ceará fez um bom jogo. Não foi uma presa fácil. Não foi um time, como eu disse, que me criticaram pra cacete. O torcedor do Ceará me criticou pra cacete no jogo contra o Fortaleza. Se lembra? Me criticaram. Não foi um time covarde. Não foi. Se defendeu, tentou atacar, criou, jogou. Não ganhou. A torcida vai falar, Magalhães, tá vendo? Não jogou atrás, mas acabou perdendo. Bom, eu, como torcedor, eu prefiro ver o meu time tentar ganhar. E foi o que o Ceará tentou. Não conseguiu, porque jogou contra o Atlético Mineiro e até agora ninguém conseguiu. Nem o Flamengo conseguiu, nem o Corinthians conseguiu. O Ceará é mais uma. Teve uma missão complicada o Ceará. O problema é que o Ceará, em 3 jogos, só somou 1 ponto. 1 ponto. Mas torcida do Ceará, lembra dos meus vídeos lá atrás, onde eu fui criticado. Só para lembrar o que eu falava. Só para lembrar o que eu falava. Então não foi um resultado anormal para o Ceará. O outro foi o Bahia, que ganhou do Bragantino. Um jogo muito parelho, muito complicado, muito difícil, onde o Bragantino jogou mais, mandou quase o jogo inteiro, mas acabou perdendo
por bolas paradas, 2 gols de bola parada, o Bragantino tem que melhorar isso, mas o Bahia não tem nada a ver com isso e acabou ganhando, mas não fez uma boa partida, mas ganhou. Valeu pelo resultado para o Bahia, valeu pelo resultado. Aí tem que ser resultadista, como diz, né? O que vale é os 3 pontos. O Ceará, no caso, mesmo que jogasse mal, o que valia era os 3 pontos, mas não conseguiu. Então o Bahia conseguiu aí os 3 pontos e tá invicto, né? Porque venceu a primeira, venceu a segunda, tá lá com 6 pontos. É o time do Nordeste melhor classificado. Porque tivemos o outro do Nordeste, que foi o Sport Recife, que eu falei que eu estava gostando do que eu vi do Sport Recife. Eu falei, o Sport Recife não vai entregar fácil, vai lutar. Eu gostei do que eu vi. Vocês estão lembrados na Copa do Nordeste, que eu falei? Jogou contra o Atlético Goianiense, que porrou o Flamengo. O Sport Recife foi lá e conseguiu empatar. Vai ser uma gangorra. O time que se abalar por causa de uma derrota tá morto. Não pode se abalar. Ninguém nesse campeonato, na minha visão, torcedor do Atlético Mineiro pode ficar puto que eu vou falar, mas nem o Atlético vai passar ileso. Ninguém. Porque tá tudo muito parelho. Principalmente por causa de tudo que aconteceu esse ano, de pandemia, sem torcida, jogadores que podem deixar o clube, podem ficar afastados por contágio, ou seja. Então eu não acredito que tenhamos algum invicto sem perder nenhuma. Sinceramente, não acredito. Pode acontecer? Pode, mas não acredito. Está tudo muito nivelado. E ainda nivelado por baixo, que o futebol ainda está fraco tecnicamente. E o Sport conseguiu um grande resultado. Ele está somando os pontinhos dele. Está ali somando os pontinhos dele. E o Sport Recife conseguiu empate. E o outro jogo do Nordeste foi o Fortaleza contra o Botafogo. 0-0. Bom, esse jogo eu não vi só alguns pedaços. Como resultado, foi horroroso pro Fortaleza. Horroroso pro Fortaleza. Horroroso. Então, com esse resultado, o melhor classificado neste momento é o Bahia com 6 pontos. Ele está no G4. O Bahia está no G4. É o melhor do Nordeste no momento. O segundo melhor do Nordeste é o Sport Recife, com 4 pontos em 3 jogos. E o Bahia só tem 2 jogos, tá com 6 pontos. Então o Bahia vai muito bem. Já a dupla Ceará e Fortaleza estão abraçadinhos 2 com 1 ponto em 3 jogos. Só estão na frente do Curitiba, que não marcou ponto nenhum. Ceará e Fortaleza tem que começar a abrir o olho. Então, mas nessa rodada, tivemos uma vitória, 2 empates e 1 derrota dos clubes do Nordeste. Poderia ter sido melhor, principalmente no jogo do Fortaleza, que jogou em casa. Os outros, muito normal. Então, rodada foi regular por Nordeste. Agora vamos lá para o Sul. Sul do país. Temos Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense e Curitiba. Não foi bom para o Sul. Não foi bom. O Grêmio empatou em casa de 0-0 com o Corinthians. Não foi bom o resultado. Não foi bom. Em casa, não é bom. O Curitiba perdeu mais uma, a 5ª derrota, que já tinha perdido 2 para o Atlético Paranaense, e a 3ª derrota no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Flamengo, ressuscitou ali o Flamengo, que estava num momento conturbado, perdeu para o Flamengo, mas até aí, vou falar que é normal. O time do Flamengo tá passando ainda por momentos turbulentos, mas o elenco do Flamengo ainda é o mais forte do Brasil. Não é porque o Atlético Mineiro é líder do campeonato que o elenco do Atlético é melhor do que o do Flamengo. Não é. Não é. Se você botar jogador por jogador, não é. Mesmo com a saída do Rafinha agora, que tá chegando aí, o jogador do Chile, e pode chegar o Guga,
que já falaram que o Guga está vendo casa aqui no Rio, mas eu acho que se o Guga for para o Flamengo, ele vai para ser reserva do chileno. Aí eu não sei se vai valer a pena, porque ele é titular no Atlético. Mas o elenco do Flamengo ainda é o melhor do país. Não está jogando para isso, mas ainda é. O outro foi o Atlético Paranaense, que perdeu a invencibilidade. Tinha 2 vitórias, perdeu a invencibilidade para o Santos, que mereceu a vitória. O Santos jogou muita bola. Então, até agora, dos 3 que eu falei, apenas o empate. E tivemos o Internacional, que era outro invicto, estava com 2 vitórias igual ao Atlético Paranaense, que também perdeu, e perdeu de virada para o Fluminense no Maracanã. Ou seja, os times do Sul tiveram um desempenho pior do que os times do Nordeste, porque os times do Sul tiveram 3 derrotas e apenas um empate. Muito ruim o desempenho dos times do Sul. Muito ruim. Pior do que o do Nordeste. Ah, mais jogos, mas a gente está fazendo de bolo. Então, a gente está fazendo por setores. O Nordeste não foi o pior. O Sul foi muito pior. Apenas o empate do Grêmio e em casa. Ah, teve algum resultado injusto? O do Inter não foi injusto, do Atlético Paranaense não foi injusto, do Curitiba não foi injusto. O do Grêmio, falar que foi justo o empate, o Grêmio merecia ganhar. Teve chance, teve um pênalti a seu favor, mas não converteu. Então, parceiro, fazer o quê? Então, os resultados que aconteceram com o time do Sul não foi... foi surpresa. Não foi. Lógico, o jogo do Inter e o Fluminense, o Inter era favorito. Mas favorito antes de começar o jogo. Depois que começa o jogo, o Inter até mostrou um favoritismo no início do jogo. Depois não. Depois do Fluminense foi melhor. O Atlético Paranaense também começou muito bem, mas depois o Santos reverteu. O que aconteceu com o Atlético Paranaense e Inter foi exatamente igual. Os dois começaram bem, mas os times que estavam jogando em casa, tanto o Santos quanto o Fluminense, recuperaram, cresceram e dominaram o jogo e ganharam por mérito. O Flamengo jogou mais, porque o Curitiba não foi um jogaço do Flamengo, mas jogou mais. E Grêmio e Corinthians foi um jogo ali mais ou menos, principalmente porque o Corinthians também não queria jogar muito, estava no modo à la Carille. Mas realmente não foi bom o desempenho do Sul. Rio de Janeiro, 4 times, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Acredito eu que tenha sido, eu acho que o melhor desempenho no geral. Eu acho que foi. Porque tivemos a vitória do Flamengo contra o Curitiba, que mereceu. Tivemos a vitória do Vasco sobre o São Paulo, que também mereceu. O São Paulo teve até um volume de jogo legal, mas o Vasco foi preciso. O fenômeno, o centroavante do Vasco, Canu, tem o vídeo aí. O cara dá 1, 2 toques, é gol. Tá sempre muito bem posicionado. Tô gostando do Vasco. Outro time que eu falei, que riram de mim. Eu falei, eu tô gostando do que eu tô vendo do Vasco do Ramon. Tô gostando. Então, vai manter, a gente não sabe. Mas o que me mostrou, igual eu falei do Sport, o Vasco também demonstrando. Então o Vasco ganhou do São Paulo, merecido. Tivemos a vitória do Fluminense em cima do Internacional, merecido também. Começou mal, mas depois teve uma reviravolta, jogou melhor o segundo tempo todo e ganhou por méritos. Então, ó, 3 vitórias. Flamengo ganhou, Fluminense ganhou e o Vasco ganhou. E o único que empatou foi o Botafogo. O Botafogo acabou empatando fora de casa, mais um empate. Então vamos aqui para a classificação do Sul, que eu acabei não dando. Os times do Sul, o melhor classificado é o Internacional, com 6 pontos em 3 jogos. Depois tem o Atlético Paranaense, que está em 5º lugar, também com 6 pontos, com 3 jogos. Temos o Grêmio em 6º lugar, com 5 pontos e 5 pontos em 3 jogos. E na última colocação o Curitiba. Ou seja, os times do Sul estão bem classificados. Estão em 3º, 5º e 6º. Na classificação, os times do Sul estão melhores do que os do Nordeste.
Mas nessa rodada, os do Nordeste foram melhor. Mas na classificação, que realmente é o que importa, os times do Sul estão melhor do que o do Nordeste. Os times do Rio de Janeiro. O melhor classificado é o Vasco, com 2 jogos e 6 pontos. Ainda é o invicto. Temos o Fluminense em 9º lugar, com 4 pontos em 3 jogos. Temos o Flamengo em 12º lugar, com 3 pontos em 3 jogos. E temos o Botafogo em 14º lugar, com 2 pontos em 2 jogos. A classificação do Rio, sim, na minha visão, está dentro do contexto. Poderia ter uma alteração de posições, mas está dentro do contexto. Um time na zona da Libertadores, que é o Vasco, 2 times na zona da Sul-Americana e um time olhando mais para baixo do que para cima, que é o Botafogo. Mais ou menos dentro do cenário que eu imaginava. Mais ou menos dentro do cenário que eu imaginava para os times do Rio. E é o que eu imagino que vai acontecer durante o campeonato todo. 1 ou 2 times brigando na parte de cima da tabela, um time mais ou menos no meio, ou 2 times, e um time, infelizmente, mais para baixo do que para cima. É o que eu vislumbro do Carioca. Então vamos agora lá para os paulistas. Bom, Corinthians jogou fora de casa. Não fez uma grande partida, mas conseguiu empate com o Grêmio. Corinthians tem que melhorar muito se quiser pensar em Libertadores. Porque do jeito que o Corinthians está jogando, esquece até Libertadores. Vai ter que ralar para conseguir uma vaguinha na Sul-Americana. Sul-Americana acho que eu consigo, que consegue, mas com o futebol que tá, o Corinthians vai ter que melhorar muito para conseguir uma Libertadores. Conseguiu empate, muito porque o pênalti lá que o Diego Souza bateu não entrou, ele jogou para fora. Não foi um jogo completamente ruim, não foi. Teve jogos piores, como do seu amigo não, do seu companheiro de estado, né? O Palmeiras, né? Que foi campeão paulista, um jogo horroroso, também empatou e em casa. Então nesse caso é pior para o Palmeiras, que o Corinthians pelo menos jogou contra o Grêmio fora de casa. O Palmeiras jogou contra o Goiás com menos 15 jogadores e empatou, um jogo horroroso do Palmeiras. É outro que pelo futebol fica ali pelo meio da tabela. O outro paulista que jogou foi o São Paulo. Perdeu e mereceu. Diniz está bambeando mais do que bêbado. E mereceu, teve volume de jogo, mas não adiantou muita coisa. O Vasco foi mais incisivo, foi mais certeiro e mereceu a vitória. E o outro, que foi o destaque dessa rodada, foi o Santos, que ganhou de 3-1 do Atlético Paranaense. E mereceu também. Então tivemos uma vitória do Santos, 2 empates, que foi Corinthians e Palmeiras, e uma derrota do São Paulo. Bom, o desempenho tá igual o do Nordeste. Do Nordeste também teve uma vitória, 2 empates e uma derrota. Os paulistas também, uma vitória, 2 empates e uma derrota. Então o desempenho dos paulistas está igual ao do Nordeste, está melhor do que o do Sul. O do Sul é o pior desempenho nessa terceira rodada, e o melhor desempenho até agora, nessa terceira rodada, é o dos times do Rio. Por incrível que pareça, os times do Rio tiveram o melhor desempenho nesta rodada. A classificação dos paulistas. Bom, não tem nenhum paulista no G4, não tem nenhum paulista classificado para Libertadores nesse momento. O melhor classificado é o Santos, com 4 pontos. O Santos é o melhor classificado com 4 pontos em 3 jogos. Depois vem o São Paulo em 11º lugar com 3 pontos em 2 jogos. O Palmeiras com 2 pontos em 2 jogos.
E o Corinthians abrindo o primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Corinthians, com 1 ponto em 2 jogos. Não tem, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, não tem nenhum paulista. Nenhum paulista. Tem um paulista próximo ao rebaixamento, tem outro paulista que não está classificado para porra nenhuma, que é o Palmeiras. Sei, é a terceira rodada, mas não tá. É os números. E 2 paulistas na zona sul-americana. O paulista que estava com mais problemas e que está ainda com mais problemas é o Santos. E é justamente o Santos que está o melhor classificado. Os paulistas não estão começando bem o Campeonato Brasileiro, não. E o último setor que a gente vai falar ali é de, pegando ali o Sudeste, Minas, né? Com Atlético Goianiense e Goiás. Então vamos lá. Goiás, com todos os problemas que o Goiás teve 15 baixas, cara. 15 por causa do Covid. O treinador Ney Franco teve que se reinventar. Foi um resultadaço pro Goiás. Resultado monstruoso pro Goiás. O empate em cima do Palmeiras. Um empate com o Palmeiras. O jogo foi ruim, porque também o Palmeiras, porra, arrego. Então o resultado pro Goiás, dentro de tudo que aconteceu, foi sensacional pro Goiás. O outro foi o Atlético Goianiense, que veio de uma vitória contra o Flamengo e empatou em casa. Jogou as 2 em casa, uma vitória e um empate. Porra, tá muito mais do que se esperava. Por quê? Vamos ser bem sinceros. O Atlético Goianiense não imaginava que ia conseguir ganhar do Flamengo. Essa é a verdade. E ganhou. E o jogo que achava que poderia ganhar, que era do Sport, não ganhou. Mas empatou. Teve um jogador expulso, pá, coisa e tal. O jogador deu mole também do cacete do Atlético Goianiense, arrego. Mas ainda não perdeu. O Atlético Goianiense, subiu, vai cair mole. Tá ali lutando. E também com os mesmos problemas do Goiás. Tava parado há um tempão, muito tempo parado, sem jogar, e está iniciando aí o campeonato de uma forma boa, até surpreendente para o que se imaginava. Então, Atlético Goianiense indo bem, né? Indo muito bem, obrigado, com uma vitória e um empate. E tem o Atlético Mineiro, líder do campeonato. Galo, líder do campeonato, 3 vitórias, o time no momento a ser batido, essa é a verdade. Tem que melhorar, porque o Atlético está tendo altos e baixos. Ganhou as 3? Ganhou. Mas está tendo altos e baixos. O treinador do Atlético Mineiro já percebeu que o time ganhou, mas precisa de peças. Ele sabe que se não tiver peças e não tiver um time competitivo, ele não vai conseguir manter, porque está tendo muitos altos e baixos. O jogo contra o Flamengo ganhou. Mas o Flamengo perdeu um caminhão de gols. O jogo contra o Corinthians ganhou, mas tomou 2-0 no primeiro tempo, conseguiu virar. Beleza. E o jogo contra o Ceará. O jogo foi duro, foi complicado, mas acabou que ganhou ali o jogo. O que importa são os 3 pontos. Tá lá com 9 pontos, o time a ser batido. A gente não tá criticando, falando mal, não. O time a ser batido é o Atlético hoje. Eu não vou falar igual o idiota, o Milton Neves. Pode entregar a taça de campeão ao Atlético Mineiro. Óbvio que ele tava de sacanagem. A torcida do Atlético não pode acreditar nisso, que ele falou a mesma coisa do Palmeiras. E o Palmeiras não ganhou. A impressão que dá é que quando o cara fala isso, ele está gorando o time. Estamos na terceira rodada. Muita coisa vai acontecer. Junto com o Atlético Mineiro, tinha Internacional e Atlético Paranaense, que estava invicto. Os 2 perderam nessa rodada. Então, não estou gorando o Atlético. Mas o time do Atlético ainda não está muito acima do restante, não. Como tivemos um time que perdeu 3, que foi o Curitiba, temos o Atlético que ganhou 3. Está fazendo a dele.
tem que ir melhorando, ó, passo a passo. Mas tem que tentar manter o jogo mais estável. O Atlético está oscilando ainda muito, mas é normal. Mas estou gostando do que eu vejo do Atlético. É um jogo que me anima a ver. Eu não sou torcedor do Atlético, mas me animo a ver o Atlético, porque eu vou ver sempre alguma coisa diferente. O treinador está sempre fazendo alguma coisa diferente. Então me encanta ver o Atlético Mineiro jogar. Tem coisas muito boas. Vai melhorar. Porém, é minha visão. Só não podem superestimar o time. Porque se a torcida superestimar o time, vai colocar uma pressão muito grande. A torcida, e todo mundo tem que entender, quem são os jogadores do Atlético. São bons? São bons. Mas tem que entender, porque senão superestima e acha que o time pode fazer coisas que não vai dar para fazer. Tem que ser realista. Dá para ser campeão? Dá. Mas concordo com o Sampaoli. Precisa de algumas peças ainda. Precisa de algumas peças para ter mais peças de reposição. Porque o campeonato é longo. Mas o Atlético, a não ser que aconteça um desastre, vai disputar o título até o finalzinho. Contra quem o Atlético vai disputar? A gente não tem a menor ideia. Mas se derem mole, o Atlético abre uma vantagem, depois é só manter. Mas tá tudo muito parelho. Mas é o time a ser batido. Parabéns do Atlético. E com isso, esses três times estão aí, ó. O Atlético Mineiro teve uma vitória, está com 9 pontos em primeiro lugar. O Atlético Goianiense teve um empate, tá em 7º lugar com 4 pontos. E o Goiás está lá na zona de rebaixamento com 1 ponto em 2 jogos. Então, esses três times tiveram uma vitória e 2 empates. Tá mais ou menos igual o Nordeste, igual o São Paulo. Mais ou menos. Então, nessa terceira rodada, a melhor região, o melhor desempenho por região foi Rio de Janeiro, com 3 vitórias e 1 empate. E o pior desempenho foi do Sul, com 3 derrotas e 1 empate. Mas, na classificação, o Sul está melhor. Então, o G4, nesse momento, tem Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Internacional e Bahia. Olha que legal. Um time de Minas, um time do Sul, um time do Rio e um time do Nordeste. Está bem representado. Só não tem no G6 ali nenhum paulista, que é a decepção até o momento. E na zona de rebaixamento, aqui, zona de rebaixamento, cadê? Zona de rebaixamento, deixa eu puxar aqui para baixo. Temos o Goiás, que é do Centro-Oeste, 2 times do Nordeste e o Curitiba. Nordeste, abre o olho. Mas eu avisei. Sei que é início, mas eu avisei. Não é parâmetro. Regional e Copa do Nordeste não é parâmetro. Eu disse. Um grande abraço a todos e até mais. Valeu, tamo junto. Fui!